Nas próximas videoaulas nós vamos estudar o assunto eletrólise, mas eu vou começar a falar sobre eletrólise de uma maneira um pouquinho diferente, não convencional, apresentando um exemplo de reação de oxidação espontânea e um exemplo de reação de oxidação não espontânea. Então, uma coisa que eu digo para vocês nunca fazerem no laboratório é misturar ácido clorídrico com permanganato de potássio. Se você fizer isso, e especialmente sem proteção, sem realizar isso na capela, provavelmente vocês não contarão a história, né? Vocês morrerão. Uh, vamos entender por quê. Então você tem aqui a semi-reação de redução do permanganato, ó, MnO4- é manganês 7. Manganês 7 é manganês 2, potencial de redução 1,52. O potencial de redução do cloro gasoso é 1,36. Isso quer dizer que o permanganato de potássio, ou o íon permanganato, é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar íons cloreto. Por isso, permanganato em meio ácido, se encontrar íon cloreto, vai produzir gás cloro tóxico. Respirou, morreu. Então vamos lá, vamos multiplicar essa primeira semi-reação aqui por 2, vocês já sabem por quê, né, provavelmente. Então 2 MnO4 menos, mais... Agora eu vou pegar a semi-reação de redução do cloro. Deixa eu apagar aqui para melhorar, né, tá meio embolado aqui. Então, mais 24H2O, né? Então, eu peguei e multipliquei aqui a semi-reação do permanganato por 2. E agora eu vou inverter essa semi-reação de redução do cloro e multiplicar por 5. Então, vou ter lá 10Cl menos, que dá 5Cl2 mais 10 elétrons. Então vamos colocar os potenciais aqui. Eu preciso mudar a posição dessa tabela. Então eu vou colocar aqui o potencial de redução do permanganato, potencial padrão de redução do permanganato, que é daqui, 1,52 volt. E o potencial de redução do cloro, só que com sinal invertido, porque é a oxidação do cloreto, menos 1,36. Menos 1,36 volt. Se eu somo essas duas semi-reações aqui, então esses 10 elétrons vão embora, esse aqui também. Então nós vamos ter a reação de oxidação do cloro pelo permanganato. E se eu estiver feito corretamente a continha, o potencial da célula aqui vai dar 0,36. Embora essa não seja uma reação eletroquímica, essa reação acontece em solução. Mas esse sinal positivo aqui de potencial indica que o ΔG é negativo e a reação é espontânea. Então a reação acontece espontaneamente. Mas e que tal se nós trocássemos agora o cloro, que tem o potencial de redução 1,36, pelo flúor? Bom, nesse caso nós teríamos um potencial de célula negativo. Em outras palavras, o permanganato não é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar o flúor. Ou melhor, os íons fluoreto. Quando você olha para essa reação aqui, você vê que o permanganato oxida íons cloreto. Então, novamente, os íons permanganato correspondem a agentes oxidantes nessa reação e são o permanganato é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar os íons cloreto. Por quê? Porque o potencial de redução do permanganato é maior que o potencial de redução do cloro gasoso. Por outro lado, se nós formos fazer a mesma continha pensando em oxidar fluoreto, nós vamos ver que vai dar um potencial negativo. Vamos colocar aqui.
Então aqui o que eu fiz foi multiplicar por 2 a semi-reação de redução do permanganato e multiplicar por 5 e inverter aqui a semi-reação de redução do flúor. Por isso que eu inverti o sinal aqui. Quando você soma, você tem um potencial de célula negativo. Então, se você tiver uma solução acidificada de permanganato, então você preparou, por exemplo, permanganato de potássio em solução 1 molar de ácido sulfúrico, e você coloca fluoreto nessa solução, nada vai acontecer. Porque o permanganato não é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar os íons fluoreto. O permanganato oxida cloreto, mas não fluoreto. É bem difícil oxidar fluoreto. Então, vou ler um trechinho aqui do livro do nosso amigo Atkins, né? Então, as reações redox que têm energia livre de Gibbs de reação positiva não são espontâneas, mas a corrente elétrica pode ser usada para fazê-las ocorrer. Por exemplo, não existem reações químicas espontâneas comuns em que o flúor seja um produto. Logo, o elemento não pode ser isolado por reações químicas comuns. Ele não foi isolado até 1886, quando o químico francês Henri Moissan encontrou um procedimento para formar flúor ao passar uma corrente elétrica por uma mistura anidra fundida de fluoreto de potássio e fluoreto de hidrogênio. Então, é disso que eu estou falando. Como fazer com que reações não espontâneas aconteçam. Então, é isso que nós vamos tratar na eletroquímica. Aqui eu só quis mostrar um exemplo de reação espontânea, que é a oxidação do cloreto pelo permanganato, e um exemplo de reação não espontânea, que seria a oxidação dos íons fluoreto pelo permanganato. Os íons fluoreto não são oxidados pelo permanganato. O permanganato não é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar íons fluoreto. Se você quiser gás flúor, você vai precisar conduzir uma reação eletroquímica, uma eletrólise, numa solução fundida em altas temperaturas de fluoreto. Bom, próxima aula continuamos. Até